Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Nós estamos estudando os conflitos da vida. Começamos um outro tema ontem, fazendo uma introdução, dizendo como disciplinar as finanças e o consumismo. Hoje nós vamos ver a mordomia de Deus e a mordomia do homem. Como que Deus administra e como que o homem administra. Então esse é o nosso primeiro tópico do como disciplinar as finanças e o consumismo. Então, para notarmos sobre a mordomia de Deus e a mordomia do homem, nós vamos ver que a palavra de Deus em Ageu capítulo 2, verso 8, diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é o dono de todas as coisas. E Ele controla todas as coisas e todas as situações. Olhando para isso, nós vamos ver que aqui Deus nos conscientiza que Ele é o dono de tudo. E se queremos usufruir de todas as bênçãos de Deus, temos que consultar o dono. Ou seja, quando você vai entrar na propriedade de alguém, você tem que ter autorização do dono para entrar ali. Se você for pescar em algum lugar que tem dono, você tem que pedir autorização para que o dono deixe você entrar e pescar. E assim é a mesma coisa. Deus está no controle de tudo, Deus é dono de tudo. E para termos acesso a coisas melhores na nossa vida, nós temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa família. E assim Ele vai derramar bênção sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Olhando por aí, nós vamos ver que o que realmente é nosso. O Salmo 24, verso 1 e Mateus 5, 45 vai mostrar para nós que nós temos que ter consciência do que pertence a nós. Ou seja, nós julgamos que somos donos dos nossos recursos, que na verdade não são nossos. Como nós olhamos em Ageu, tudo pertence a Deus. Então, olhando para isso, nós achamos que somos dono, mas não somos. E isso é uma realidade. Por exemplo, nós falamos, o meu carro. Se você não pagar os impostos que o governo tem sobre o carro, o IPVA, o licenciamento, você não anda. Por quê? Porque vai ser multado e o seu veículo vai ser preso. Da mesma coisa, a casa, o terreno, tem o IPTU. Se você não pagar, vai acumulando, uma hora o governo toma. Então, nem no meio nosso, da humanidade, nós não temos nada como dizer, é meu. Está no papel lá o nosso nome. Mas se nós não pagarmos o que é necessário, vem alguém e toma. E assim, nós também achamos que somos donos de tudo, de todos os nossos recursos, mas não somos. Tudo pertence a Deus. Então, como viver desta forma? Aí nós vamos ver a mordomia de Deus. A mordomia de Deus de nos abençoar de conformidade com a vontade dele. Ele manda os recursos, ele providencia os recursos para o nosso bem. Então o Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Até a nossa vida é propriedade de Deus. Eu gosto muito de um texto de 1 Pedro que fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem crê em Cristo Jesus pertence a Deus, porque Cristo pagou um alto preço por nós. Então, ao Senhor pertence a terra e tudo nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Em Mateus 5,45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, a mordomia de Deus é controlar todas as coisas para o bem daqueles que são maus e para o bem daqueles que são bons. Mas, queridos,
há bênçãos especiais que Deus, como mordomo, ele derrama sobre somente aqueles que creem nele e naqueles que creem em Cristo Jesus, seu Filho, que é a alegria verdadeira, que é a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O céu preparado somente para os filhos de Deus que creem em Cristo Jesus. São bênçãos especiais. Essa somente para aqueles que creem. Agora, a chuva, o sol, é a bênção comum. Ele derrama sobre todos. O ar que respiramos é bênção comum. Ele derrama sobre todos. Então, Deus tem a sua mordomia. O que Jó nos ensina? Jó capítulo 1, verso 21, ele nos ensina o quê? E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, há muitas pessoas que têm amor a tudo que acha que é dele. E acha que ele vai levar tudo com ele quando ele morrer. Jó está mostrando para nós. Ele saiu nu e nu ele volta. Deus deu, ou seja, Deus administrou bênçãos sobre a vida dele, mas Deus também tirou algumas bênçãos. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele nos ensina aqui? Ele ensina que Deus administra os recursos que ele criou para o nosso bem. Até certo ponto, temos liberdade para administrar. Depois desse limite, é a vontade de Deus. Então, ele permite a gente controlar algumas coisas até certo ponto. Além daquele certo ponto, é a vontade de Deus. Um exemplo é a saúde. Até certo ponto, nós cuidamos da nossa saúde. Até os médicos reconhecem isso. Há momentos que ele fala, olha, o que a medicina pôde fazer já fez. Agora depende de um milagre de Deus. Depende da vontade de Deus. E assim é a nossa vida com relação aos recursos. Deus, ele controla os recursos sobre as nossas vidas. O mercantilismo versus a bondade de Deus. O pensamento mercantilista induz-nos a pensar que tudo é fruto do nosso trabalho ou herança dos nossos pais. Que se nós não tivéssemos corrido atrás, não conseguiríamos nada. É tudo suor do meu rosto, é tudo proveniente da minha força. Se eu não agisse, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, eu não conseguiria nada. Esse é o pensamento mercantilista. Essa aqui é a mordomia do homem. Quer administrar achando que é totalmente seu. Esforço para conseguir recursos. Nada provém de Deus. Deus não me abençoou em nada. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de ninguém. Esse é o pensamento mercantilista. Eu faço, eu ajo e eu consigo. Mas esquece da bondade e da vontade de Deus. A bondade e a vontade de Deus é reconhecida através da provisão. Ou seja, Ele providencia tudo para o nosso bem-estar. Seu amor por nós nos leva a reconhecer que tudo vem dele e volta para Ele, para a glória dele. Ou seja, Ele nos abençoa, Ele providencia todas as coisas para o nosso bem, para que possamos servir a Ele com alegria, com dedicação, com prazer. Mas que forma que nós servimos a Deus com os recursos que Ele providencia? Jesus, ele nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia, aquilo que eu tenho necessidade para o dia. Mas ele dá um pouco mais, para que possamos abençoar outras vidas. Há um texto da palavra de Deus que diz, quando que eu te vi nu, que eu te vi preso, que eu te vi com fome? E Jesus, ele fala, quando você fizer aos pequeninos, você está fazendo a mim.
quando nós usamos os recursos que Deus providencia para abençoar vidas, nós estamos servindo ao Senhor. Essa é a verdadeira mordomia humana. É isso que Deus espera da nossa administração dos nossos recursos. Ele administra tudo para o nosso bem, Ele é mordomo para o nosso bem e Ele quer que nós usamos da nossa mordomia para abençoar outras pessoas. O que é ser mordomo? Ser mordomo é reconhecer que todas as bênçãos vêm de Deus e devemos zelar por administrá-las para o nosso próprio bem. Deus é fiel para conosco e tenho que ser fiel em tudo, administrando da melhor maneira, amando a Deus e não os recursos. E amando a Deus, as bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida, eu vou compartilhar com outros. Assim é amar a Deus e amar ao próximo. Então, em 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, muitos sofrimentos. Por quê? Porque amaram mais ao dinheiro do que amaram a Deus. Quando nós amamos os recursos, nós não abençoamos vida. Quando nós amamos a Deus, nós usamos os recursos que Deus derrama sobre nós para abençoar outras vidas, assim como Deus nos abençoa. O que nós aprendemos, queridos, com a mordomia de Deus e a mordomia do homem? Nós aprendemos que tudo vem de Deus, tudo é de Deus, o que realmente é nosso é somente as bênçãos e a provisão que Ele derrama sobre nós. Salmo 24:1 fala que tudo pertence a Deus, e Mateus 5:45, Deus usa os recursos para nos abençoar. Jó nos ensina que da mesma forma que nós saímos do ventre da nossa mãe, nós vamos voltar. Daqui nós não vamos levar nada. Deus administra o recurso para o nosso bem. O capitalismo versus bondade de Deus, tudo é fruto do nosso trabalho. Deus não tem nada com isso. Ser mordomo, reconhecer que todas as bênçãos vêm de Deus e zelar por administrá-la para o nosso bem. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça e que possamos usar da mordomia, da administração dos nossos recursos para sermos bênção dentro da nossa casa e na vida de todos os que nos rodeiam. Que você possa ter essa sabedoria também. Vamos orar, querido. Senhor, graças te damos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada vida que tem passado, Senhor Deus, dias difíceis porque não sabem administrar os seus recursos, caem em dívidas e não sabem como lidar com elas e como administrar a sua casa. Que possamos, Senhor Deus, ser canal de bênção para abençoar, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, ajudá-las a administrar os seus recursos e canalizar para o bem da sua vida e para o bem da sua família. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.